Bom, bem-vindo então para mais uma questão de FUVEST, questão de Física, vestibular de 2023, primeira fase. Aqui está o enunciado, né? Ele diz que um brinquedo tradicional, conhecido como bate-bate, é composto por duas esferas, bolinhas de massas iguais, conectadas cada uma por uma corda e amarradas num ponto comum, como mostra aqui a imagem. Aí ele fala que ele vai soltar a esfera 1, ela vai colidir com a bolinha 2, inicialmente repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que após a colisão a esfera 2 subirá para a mesma altura H1. Só que imagine agora que uma pequena goma colante seja colada numa das esferas de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será. Então ele vai soltar essa bolinha 1, ela vai colidir com a bolinha 2, mas elas vão se unir aqui depois da colisão. E aí elas vão subir uma alturazinha H'. Ele quer o valor dessa altura, até quanto essas bolinhas vão subir. Bom, como ele falou que a colisão é perfeitamente elástica, tem que vir duas coisas na cabeça, que a conservação de energia mecânica, e a conservação de quantidade de movimento. Então eu vou dividir essa questão em duas partes. Eu vou calcular a conservação de energia antes da colisão e depois. Antes da colisão, a energia inicial tem que ser igual à energia final, certo? Porque a colisão é elástica. E por conservação de energia mesmo. Quando eu solto a bolinha aqui dessa altura H, quando ela chega aqui embaixo, nada faz ela perder energia. Então ela conserva energia. Então, a energia inicial é a energia potencial gravitacional, é mgh. E a energia final é mv² sobre 2. Eu vou chamar essa velocidade de v1. E é a velocidade antes da colisão. Imediatamente antes. Então isso implica, corta a massa, isola o V1 é igual a raiz de 2 de H, certo? E deixa essa expressão guardada. Agora eu vou fazer conservação da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A quantidade inicial é a massa vezes a velocidade da bolinha. Isso aqui eu estou considerando no momento imediatamente antes da colisão. A bolinha ela está descendo aqui para colidir com a bolinha 2, ela vai ter uma velocidade v1, vai ter uma quantidade de movimento. Então essa quantidade de movimento é mv1, que é igual à quantidade final. A quantidade final as bolinhas vão estar unidas. Então eu vou ter 2m, que é a massa do sistema, que é as duas bolinhas, vezes a velocidade depois da colisão, que eu vou chamar de v2. Então, cortando aqui a massa, eu já vou ter que o v1 é igual a 2v2, certo? Beleza, agora eu vou analisar depois da colisão. Depois da colisão, vamos ter conservação de energia cinética, de energia mecânica. Então, a energia inicial é igual à energia final. A energia inicial é a velocidade das duas bolinhas juntas mais a massa delas. Então, vai ser 2m vezes v2 ao quadrado, que é a velocidade após a colisão, dividido por 2. Vai ser igual à energia potencial gravitacional, que é quando o sistema vai estar aqui nessa altura H', né? Porque é o que elas vão subir.
Então elas vão ter energia potencial gravitacional. Vai ser 2m vezes g h', que é a altura que elas sobem. Então, dá para já cortar esse 2m. Isolando o h', eu vou ter h' é igual V2 ao quadrado dividido por 2g. Só que V2 a gente já viu que é V1 dividido por 2, né? Então, substituindo aqui, vai ser V1 sobre 2 ao quadrado dividido por 2g. Só que o V1 é igual a raiz de 2gh. Então, substituindo, o h' vai ser raiz de 2gh ao quadrado dividido por 2 ao quadrado dividido por 2g. Isso aqui vai ficar 2gh. Raiz de 2gh ao quadrado fica 2gh. Esse 2 ao quadrado é 4. Eu já vou passar ele para o denominador. Vai ficar 4 vezes 2g. Então, implica que o h' é igual a 2gh dividido, 4 vezes 2 é 8, por 8g. Corto o g, corto 2 com 8, fica 4 aqui. Então, h' é igual a h sobre 4. Certo? Então, a alternativa B, né? Era a resposta desse problema.